Para vocês, tá por nome, estão por nome as provas, né? Não sei se o pessoal que foi chegando depois está aparecendo aí. Coloco de novo. Conseguiram abrir aí? Alguém conseguiu? Só para me dizer se está funcionando. Beleza. Então vamos lá. Eu peguei a prova, vou abri-la aqui para para poder comentar, tá? Vamos lá. Esperar aparecer aí. Muito bem. Então vamos lá. Questão 1, que é sobre o processo legislativo. Um projeto de lei ordinária foi aprovado na Câmara, então seguiu para o Senado. Lá, dos 55 artigos do projeto, foram alterados os artigos 1º e 2º, e o artigo 4º foi suprimido. A Câmara rejeitou as alterações aprovadas no Senado, mas manteve a supressão do artigo 4º. O que deve acontecer agora com o projeto de lei, e eu disse especificamente, responda considerando... antes de qualquer coisa, aliás, deixa eu falar quanto é que valeu cada questão para vocês se localizarem aí. Eu deixei isso anotado para eu não esquecer. Então, na questão 1, cada alternativa valeu 7, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu devia ter colocado isso originalmente, mas esqueci. Eu lembrei disso só na hora que eu fui corrigir a prova. Cada alternativa valeu 7. A questão 2 também 7. A questão 4 também 7, só para eu já aproveitar aqui o meu. E na questão 3, cada alternativa valeu 6. Tá? E, bom, vocês sabem que eu faço a prova valendo... Eu faço a prova em 40, né? Então, facilita a minha vida e eu consigo raciocinar melhor do que em 10. Então, é só uma questão de... para eu poder entender melhor aqui. Ok? Com relação ao valor das questões? Então, vamos lá. Então, a minha questão aqui é sobre o processo legislativo, e aí, afinal de contas, eu tenho 55 artigos, a Câmara é a casa iniciadora, os 52 artigos foram aprovados pelo Senado sem qualquer alteração, mas a gente teve alteração em 2 artigos e a supressão de um terceiro. Se a Câmara, que é a casa iniciadora nesse caso, ela rejeitou as alterações dos artigos 1º e 2º, o projeto de lei, ele vai seguir com os 52 artigos originais, beleza? Esses 2 artigos que a Câmara rejeitou as alterações, eles vão com a redação original dada pela Câmara, e o artigo 4º, que foi suprimido pelo Senado e a Câmara concordou, ele igualmente não vai seguir, o projeto de lei segue sem esse artigo 4º. Ok? Dúvidas? Ok. Muito bem. Letra B. Um projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente foi iniciado por um deputado, o presidente sancionou. Agora o presidente se recusa a cumprir a lei, alegando que a mesma é inconstitucional. Eu, aliás, quando eu falei sobre isso daqui, em sala, eu contei que o governador de Minas fazia isso, tinha o péssimo hábito de fazer isso. Os professores faziam greve, aí um deputado do governo, ele fazia o projeto de lei era aprovado, e aí o governador sancionava, e depois o governador alegava que não ia cumprir porque era inconstitucional, né? Aí a pergunta é se ele está correto, né? Então, sim, um projeto de lei, mesmo sendo sancionado pelo chefe do executivo, isso não convalida, isso não elimina a nulidade pelo vício de iniciativa. O projeto de lei continua sendo inconstitucional, mesmo tendo sido sancionado pelo, no caso aqui, presidente da República. Ok, gente? Vício de iniciativa não é convalidável. Se diz essa palavra, não, mas enfim. Se está viciado no início, continua viciado e isso não é resolvível.
Tinha um atendimento anterior que permitia, não tinha? Sim, era uma súmula do STF, uma súmula antiga, mas que ela foi revogada logo depois da Constituição de 88. Essa súmula, ela é baseada num entendimento antigo do STF, lá dos anos 60, é uma coisa assim. Acho que é a súmula 5, salvo engano. Mas isso acabou sendo superado, assim, tem mais de 20 anos que está superado. Nas primeiras decisões que o STF deu pós-Constituição de 88 sobre essa matéria, ele revogou essa súmula. Beleza. Certo? Muito bem. Vamos para 2. O cara estava respondendo a processo por homicídio há 4 anos. O processo ainda tramitava no primeiro grau quando ele foi eleito presidente da República. Considerando a hipótese dele ser condenado por sentença penal transitar em julgado, o que acontece com ele e com o mandato dele, ou com o mandato dele? Só lembrando o seguinte, algumas pessoas colocaram que o processo dele seria suspenso porque ele virou presidente da República. Na verdade, não, tá? O processo dele continua correndo. Existe até um debate no STF, bom, existe um debate, não existe jurisprudência sobre isso, mas existe um debate até se haveria deslocamento de competência nesse caso para o STF, por causa da questão do foro de prerrogativa de função. Eu imagino que sim, né, da mesma forma que acontece com um deputado ou um senador. Eu acho que o mesmo raciocínio se aplicaria ao presidente, mas essa não é a questão. A minha questão aqui se ele for condenado, ele não vai perder o mandato, porque a Constituição diz que o presidente ele não vai ser, não existe abertura de processo de crime comum por ato estranho à função. Logo, se esse crime do qual ele está sendo acusado é anterior ao fato de ele ser presidente, igualmente isso não pode envolver, não é um caso aqui de um processo de crime comum, né? O presidente não está respondendo aqui por um crime comum nos termos do artigo 84 da Constituição. Tá? Então, a pena dele ficaria suspensa, a prescrição também ficaria suspensa até o dia em que ele deixasse de ser presidente. Aí sim poderia cumprir a pena e tal. Ok? Beleza. 3. Um deputado e um prefeito foram surpreendidos pela polícia quando recebiam dinheiro de uma empreiteira a fim de facilitar uma licitação. Considerando que o crime seja inafiançável, podem eles ser presos preventivamente? Eu vou responder primeiro a do prefeito, porque sobre a do deputado eu quero tecer um pouco mais de considerações. No caso do prefeito, eu acho que isso foi mais ou menos, acho que quase todo mundo acertou. O prefeito não tem as mesmas imunidades que o presidente. Aliás, nem ao governador são estendidas as imunidades do presidente da República. Então, ele pode ser preso, sim, tá certo? Ele pode ser preso, não há aplicação aí das mesmas regras. Agora, do que se aplica ao presidente. No caso do deputado, essa é uma questão que eu vi duas correntes aí durante a prova, e, na verdade, existe uma questão interessante aqui. Tiveram algumas pessoas que entenderam que, quando a gente fala de crime inafiançável, quando a Constituição fala de crime inafiançável, ela está falando somente dos crimes inafiançáveis, só seriam crimes inafiançáveis aqueles previstos na Constituição. E, de fato, o artigo 323 do CPP, ele foi atualizado por causa da Constituição de 88, teve uma lei que atualizou a redação desse artigo, 323 ou 300, deixa eu só ver aqui, gente. 324, porque o do Daniel Silveira foi esse aí que o Alexandre de Moraes usou. Não, mas o 324 é uma outra coisa, que eu vou falar dele também. É isso, né? O 323 mesmo, por enquanto. Aí eu vou chegar no 324. O 323 do Código de Processo Penal, que teve a redação dele dada pela Lei X de 2011, ele vai pegar exatamente os casos que são ditos de crime inafiançável na Constituição e colocar aqui. Então ele lista os crimes inafiançáveis em abstrato, né? Que são os que a Constituição fala: racismo, tortura, tráfico e de entorpecentes, drogas afins, terrorismo, e os definidos como crimes hediondos, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito.
Beleza. Aí, na verdade, o que o 323 está fazendo aqui é só repetindo que a Constituição, lá no artigo 5º, incisos, vários incisos ali, que a gente viu semestre passado, a Constituição vai falar de crimes que são inafiançáveis em abstrato. Então, a ideia é de que a lei ordinária não poderia prever novos crimes em abstrato inafiançáveis, tá? O 324, no entanto, ele vai dizer, pela mesma lei de 2011, que atualizou a redação desse 324, ele vai dizer que não será igualmente concedida fiança. Deixa eu colocar aqui no chat que eu estou lendo, deixa só para vocês me acompanharem aqui na leitura. Então, não será igualmente concedida fiança. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida, em caso de prisão civil ou militar, o inciso 3 foi revogado e o 4 não copiou. Deixa eu copiar aqui, que é justamente o 4 que eu quero. O 3 foi revogado. E o inciso 4, que é o que foi utilizado pelo Daniel, no caso do Daniel Silveira, que foi lembrado aí, ele diz: quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, que é algo que está mencionado no artigo 312, que é se a pessoa está querendo fugir, se ela está ameaçando testemunha, que a gente viu semestre passado. Tá certo? Aí qual que é a minha questão aqui? Qual que é a divergência? Vão ter autores que vão entender, como algumas pessoas colocaram, acho que o Zé Nunes colocou isso, salvo engano, né? Coloquei. Que, beleza, só são crimes inafiançáveis para esse efeito aqui, aqueles descritos na Constituição. Então, eu estou usando o artigo 300, estaria, né, de acordo também com o artigo 323 do Código de Processo Penal, que repete a Constituição. E tem uma outra corrente que vai entender, existe jurisprudência também nesse sentido, tá? Que vai entender que crimes inafiançáveis, eu posso considerar também não só aqueles que são crimes inafiançáveis em abstrato, né? Que já a própria lei já diz que são inafiançáveis, mas aqueles casos em que, por razões concretas, como por exemplo o cara querer fugir, autorizariam a decretação de prisão preventiva e isso torna, naquele caso, insuscetível de fiança. Então, não é que o crime seja inafiançável, mas naquele caso a pessoa fica insuscetível de fiança. Ok? Não vai ser concedida fiança. Se o cara, por exemplo, está ameaçando fugir, se o cara está ameaçando testemunha. Então, eu teria uma inafiançabilidade em concreto, por razões concretas. E não seriam só os inafiançáveis em abstrato. Ok? Deu para entender, gente? A diferença aí? Eu entendi, não sei. Tá de boa, pessoal. Então, assim, eu acho que o Eduardo colocou, né? Colocou que é inafiançável porque estava no enunciado. Beleza. O que eu estava querendo trabalhar aí nessa questão era justamente pensando que o crime é, de fato, inafiançável. Mas, enfim. E eu estava pensando no 324, inciso 4, que eu não especifiquei, né, que era uma questão de inafiançabilidade em concreto. Mas como existe essa divergência, existem decisões para os dois lados, existe doutrina para os dois lados, eu considerei na resposta qualquer uma das duas possibilidades, desde que fundamentadas, certo? Então, aqueles que disseram este crime narrado não é dos casos que a Constituição fala que são inafiançáveis, logo ele não pode ser preso, beleza. Aqueles que responderam, não, se o crime é inafiançável, se foi colocado que ele é inafiançável e há flagrante, logo ele pode ser preso sim, tá? Porque está justamente na exceção do artigo 53, parágrafo 2º, 4º, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. 53, parágrafo 2º, né? Beleza também. Ok? Então, para mim aqui a questão não como justamente existe dúvida sobre isso, e eu tenho cá minhas dúvidas, na verdade, se eu concordo com a decisão do STF
no caso Daniel Silveira, eu vou falar sobre isso quando a gente for falar especificamente da questão 4, então tá, eu estou de boa aí com relação às duas possibilidades de resposta, desde que fundamentadas. Ok, todo mundo? Ok. Naquela coluna, professor, acho que não sei se é do Conjur que você passou, mas sobre o caso do Daniel Silveira mesmo, inclusive, uma das moças que está escrevendo lá, não lembro o nome dela agora, mas ela falou isso, que seria um rol taxativo da Constituição, os crimes inafiançáveis, e que só daria para considerar eles. Aí eu adotei nessa linha, mas Não, é se dá para tranquilo. adotar 324 também. Não, é tranquilo. É que, na verdade, de fato, existe essa divergência, que a Constituição fala crimes inafiançáveis. Eu tendo a entender que são crimes inafiançáveis em abstrato também, tá certo? Mas eu não sou da área de direito penal, então, de fato, eu tenho cá minhas dúvidas. Teria que pensar melhor a respeito, estudar um pouco mais, ver outras opiniões. Mas inclusive, quando fui corrigir essa prova, que eu vi que havia essas dois grupos aí de respostas, eu, inclusive, fui pesquisar mais e continuei em dúvida, porque, na verdade, existem posições muito boas e argumentos muito bons para os dois lados. Tá? Então, por mim, estou considerando as duas, até que, eventualmente, surge uma repercussão geral, uma decisão com repercussão geral, uma súmula sobre isso, e aí, se eu fizer uma pergunta de acordo com o STF, né, qual que seria a resposta? Aí a gente teria um direcionamento. Mas, por hora, não existe, então, né. Bom, aí a gente chega na questão 4, que é do Daniel Silveira, em que ele gravou os vídeos no YouTube, e um vídeo, né, falando um monte de coisa, atos antidemocráticos, pediu a volta do AI-5, mandou fechar o STF e tal, e aí foi aplicada a ele, então está sendo imputado a ele, estão sendo imputadas a ele uma série de artigos da Lei de Segurança Nacional. E aí tem essa coisa que o Alexandre de Moraes fez, né, de considerar que era um crime permanente e que, afinal de contas, era também inafiançável, justamente por causa do 324, inciso 4º. E aí eu perguntei se a decisão está correta. Eu acho que praticamente todo mundo disse que não, que a decisão não está correta, que, afinal de contas, a interpretação dele, justamente sobre a questão do crime ser permanente, portanto flagrante também ser permanente, está equivocada, e que mesmo com relação à questão do crime ser inafiançável também é problemático, porque ao final de contas a Constituição lista quais crimes são inafiançáveis, etc, etc. Ok? Então, em geral, eu acho que todo mundo foi ok com relação a essa questão. Ok, gente? Beleza? Ok. Muito bem. Vocês acabaram de receber aí a prova, obviamente vão ler, reler aí as respostas, algumas observações que eu escrevi, né? E aí eu vou pedir para que vocês, então, até amanhã, caso tenha alguma questão, dúvida sobre a pontuação, inclusive soma, viu, gente? Confiram aí se a soma está correta, né? Me falem até amanhã, tá? Prazo aí de pouco mais de 24 horas, como alguns recursos na Justiça Eleitoral tem prazo de 24 horas, vocês também têm prazo de 24 horas. Diga, Beatriz. Então, era sobre isso de gravar, sabe? Se você falar uma coisa em plenário, aí é uma coisa assim muito absurda, aí depois você grava e posta nas suas redes sociais. Como você fala, aí eu vi que tem alguns problemas, assim, de algumas pessoas que postam as coisas nas redes sociais, aí às vezes está ofendendo a pessoa, e aí por ter postado na internet, meio que não sei, continua. Entendi. Mas assim, eu acho essa interpretação péssima, tá certo? Assim, porque a pessoa, quando ela fala lá em plenário, o deputado fala lá em plenário, as sessões são gravadas, as sessões estão disponibilizadas na TV Câmara. Então, o fato dele pegar aquele vídeo, baixar e botar no canal dele do YouTube, para mim não muda absolutamente nada. Ele ainda está falando em razão do mandato, no exercício do mandato. Também é isso, como o Eduardo escreveu aqui, enquadra como fala durante o exercício do mandato. Também acho. O fato dele colocar na rede social, para mim, não faz a menor diferença. Né?
Até porque é isso também, as sessões todas, elas são filmadas e disponibilizadas. Foi isso que eu pensei, mas eu acho que eu tinha visto alguma decisão que eles meio que... Não, eu já vi também uma coisa assim, e não concordo de jeito nenhum, não concordo de jeito nenhum desse entendimento. Eu acho que sobre mesmo Daniel Silveira tem alguma coisa sobre isso, que num dos vídeos também ele traz e tal. Discordo totalmente dessa história. Uma coisa é ele produzir um vídeo, tá? O produzir um vídeo falando um monte de abobrinha é uma coisa. Agora, pegar a fala dele na câmera e botar no YouTube, sabe? Não concordo com isso de jeito nenhum. Né? Eu não sei se vocês viram, mas semana passada saiu uma reportagem na MGTV falando de um vídeo que um colégio Batista Getsemane fez aqui em Belo Horizonte, falando sobre ideologia de gênero, alguma coisa assim. Teve uma reportagem na MGTV, aí porque eu sou presidente da Comissão da Diversidade, eu fui entrevistado e tal, e aí depois disso, na sexta-feira, teve uma sessão na Câmara de Vereadores aqui em Belo Horizonte, que tiveram 2 vereadores que falaram cobras e lagartos sobre a minha manifestação nesse negócio. E tá gravada, a sessão tá gravada e tal. Eu entendo que eles estão dentro da liberdade deles me chama, da imunidade parlamentar. Pois passou umas 2 ou 3 vezes o negócio. Eu acho que eles estão dentro da imunidade parlamentar de falar. Falaram um monte de coisa. Em princípio, pelo menos, eu não vi a gravação ainda, mas pelo que eu soube do que foi falado, eles estão dentro do show deles lá, como vereadores, poderem falar as coisas que eles acreditam e tal. Tá certo? Ou se eles pegam aquilo ali e botam no YouTube, para mim, aquilo lá continua sendo liberdade de palavra e voto. Está dentro da imunidade parlamentar. Né? Não, jamais iria achar que tem que ter responsabilização deles por causa disso. Agora, algumas pessoas que estão vindo falar bobagem no meu Instagram, inclusive por mensagem, essas estão sendo devidamente printadas e essas mensagens poderão e serão usadas contra essas pessoas no futuro próximo. Ok. Sobre ainda a prova. O que mais? Ô, professor, eu fiquei com a dúvida até na questão que em partes eu errei, que Ok. foi na 3B do Uhum. prefeito. Qual seria a explicação específica para a prisão do prefeito? Eu citei o artigo 85, né? Se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui o inciso na prova direitinho. Artigo 85, inciso 5º, que é aquele de honestidade da administração e tal, para falar que ele seria preso. E eu fiquei na dúvida, então, do que seria o correto para ser citado, sabe? Fiquei na dúvida nisso. Na verdade, o 85 ele só se aplica ao presidente. São questões específicas do presidente da República. Aliás, o 85 são crimes de responsabilidade, inclusive, só do presidente. Não se aplica nem ao governador, nem ao prefeito. Tá certo? A questão da responsabilização do prefeito está lá no artigo 29, na verdade. 29, acho que é inciso 10. Na verdade, o 29, inciso 10 fala que o prefeito é julgado perante o Tribunal de Justiça. Mas nem é dito na Constituição quais são os casos de responsabilização do presidente. O caso de responsabilização do prefeito. Os casos de responsabilização do prefeito não é daquele decreto-lei 211 de 67 lá, é que vai ter a questão da crime de responsabilidade. E, de qualquer forma, aqui, o prefeito estava sendo acusado de prática de um crime comum, né? Nem era de crime de responsabilidade. Entendi. Não, mas é que eu fiz um direcionamento, aí eu entendi o erro. Eu fiz um direcionamento com o negócio da probidade na administração, né? Porque, teoricamente, ele estaria agindo, fazendo um ato corrupto no... Entendi. Mas aí você poderia ter citado o artigo 37, parágrafo 4º, que aí fala de
de improbidade na administração pública, porque esse daí que você falou é especificamente do presidente da República. Aí é o 37, parágrafo 4, que fala de atos de improbidade administrativa. Né? Entendi, obrigado. Eu fiquei realmente, na hora que eu tava fazendo, foi a questão que eu fiquei com a maior dúvida aí do que citar. Mas beleza, obrigado, viu, professor? Muito bem, então, pessoal. Então, pessoal que chegou aí depois, vejam aí as provas, e amanhã, vocês têm até amanhã, até o final do horário da nossa prova, que é no segundo horário, então até meio-dia, para me enviarem por e-mail, por escrito, portanto, dúvidas e tal sobre a correção da prova, obviamente devidamente fundamentadas e tal. Certo? Na nossa continuação,